Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje à nossa quinta aula sobre subespaços vetoriais. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre... essencialmente vou resolver dois exercícios da lista. Então é uma aula mais curta, dois exercícios sobre subespaços vetoriais. Nessa aula de hoje a gente vai terminar o assunto dos subespaços vetoriais e na próxima semana a gente vai começar um assunto novo, que é o tópico de combinações lineares, tá certo? Muito bem, vamos lá colocar aqui em tela cheia. Na aula passada eu deixei um exercício para vocês fazerem, que é um exercício da lista, então a gente vai começar essa aula de hoje resolvendo, né, aquele exercício, tá certo? Bem, é um exercício que envolve o último assunto que a gente viu na aula passada, que é o conceito de soma direta, de subespaços, tá certo? Então eu escolhi aqui dois exercícios da lista, do livro do Caglioli e do livro do Andrade, para a gente discutir esse conceito, ilustrando com um exercício concreto da lista. Bom, o primeiro exercício, como eu falei na aula passada, é o exercício 7, da página 63 do Caglioli. E o exercício ele é o seguinte, né? Eu pego três subespaços, né? Ele deu três subespaços aqui, U, V e W, subespaços de R3, tá certo? O subespaço U ele é o conjunto das triplas XYZ, onde a primeira e a terceira coordenada são iguais, né? O segundo subespaço ele é o conjunto dos triplas coordenadas XYZ, onde as minhas duas primeiras coordenadas são iguais e, além disso, são iguais a zero, né? E o terceiro subespaço é o conjunto XYZ, onde x mais y mais z é igual a zero. Ele pergunta o seguinte, verificar que o R3 ele pode ser escrito como uma soma, né, dos subespaços U e V, também como uma soma dos subespaços U mais W e V mais W. E depois ele pergunta em quais casos, né, a soma seria direta. Tá certo? Bom, só recapitulando aqui o que a gente chama de soma, né? A gente viu na aula passada. A gente diz que a soma ele é... Deixa eu só voltar aqui. Só relembrando a vocês o que seria, a gente chama de soma, né? Um espaço vetorial é dito ser uma soma, W1 mais W2, ele é o conjunto dos vetores que são da forma U1 mais U2, onde U1 pertence a W1 e U2 pertence a W2. Então, ele é um conjunto, né, formado por vetores que são soma dos vetores em W1 e W2. Né? A gente viu que isso é um subespaço. A gente diz que a soma é direta, né, quando eu posso escrever o meu espaço vetorial como uma soma de W1 com W2 e, além disso, a intersecção ela é somente o elemento neutro. E neste caso a gente escreve com uma soma, né, com uma bola aqui, tá certo? Para isso aí, é uma notação padrão para a gente denotar que a soma é direta. Então a gente diz que um espaço vetorial é uma soma direta de subespaços W1 e W2 quando ele pode ser escrito como uma soma desses subespaços e a intersecção entre esses subespaços é o vetor nulo, né? Então, aquele exercício ele está perguntando em quais situações, primeiro mostrar que o R3, no caso, naquele exercício, o V é o R3, né? E ele pergunta, né, pede para mostrar que a soma, o R3 pode ser escrito como somas daqueles subespaços U, V e W,
e ele pergunta em quais situações a soma é direta. Para verificar que a soma é direta, você tem que verificar então que o seu espaço vetorial, naquele caso o R3, ele é uma soma, né? E a intersecção desses subespaços é o elemento neutro. Se for o elemento neutro, a soma é direta. Caso não, ele é só soma, né? Muito bem, então vamos voltar aqui para o exercício. Então a gente tem 3 subespaços aqui, né? Então vamos começar com o primeiro caso, né? Verificar que o R3 ele é a soma de U mais V. Ok, pessoal, então vamos relembrar aqui. Relembrar não, né? Vamos fixar aqui o nosso entendimento de U, né? E V, né? Lembra que U, aqui, como está escrito aqui, ele é o conjunto dos vetores onde a primeira e a terceira coordenadas são iguais. E V é o conjunto dos vetores onde as duas primeiras coordenadas são nulas. Certo? Então vamos lá, vamos verificar aqui que o R3 ele é a soma de U com V. Para isso, o que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar que todo vetor, um vetor qualquer em R3, ele pode ser escrito como soma de vetores em U com vetores em V. Certo? É isso que a gente quer mostrar. Então, para mostrar isso, eu vou precisar usar letra, né? Então, eu vou pegar um vetor genérico, x, y, z, em R3, e eu vou querer mostrar que eu posso escrever esse vetor fixo, x, y, z, em R3, como soma de 2 vetores, um vetor em U e um vetor em V. Tá certo? Então é isso, né? Eu vou pegar um vetor qualquer, que eu vou denotar de forma genérica x, y, z, e eu quero mostrar que eu posso escrever essa igualdade como sendo uma soma de 2 vetores, um vetor em U e um outro vetor em V. Repare aqui que genericamente eu chamei um vetor em U como sendo A1, 2,1. Por quê? Porque eu sei que para que um vetor esteja em U, eu sei que a primeira coordenada e a terceira coordenada têm que ser iguais. Esta é a razão que eu coloquei aqui A1, 2,1. Não existe nenhuma restrição em relação à segunda coordenada. Existe em relação à primeira e a terceira, que devem ser iguais. Essa é a razão que eu escrevi, né, A1, A2,1. Tá certo? Então esse aqui é a forma genérica de um vetor em U. Mas um outro vetor que está em V, né? Bom, a forma genérica de um vetor em V é que as duas primeiras coordenadas têm que ser nulas, né? Então eu escrevi 0,0 e não existe nenhuma restrição em relação à terceira coordenada. Então eu escrevi de forma genérica como sendo um B3. Certo? Ok. Então eu quero, na verdade, resolver, dado x, y, z, eu dei esse vetor, eu quero resolver, para este vetor, eu quero resolver esse sistema, né? Esse é um sistema. Resolver o sistema significa achar A1, A2 e B3, de forma que esses 3 números realizem essa igualdade aqui. Tá certo? Isso é possível? Sim, isso é possível, né? Dado x, y, z, este vetor é igual a este aqui, né? Isso significa o quê? Significa que A1 mais 0 tem que ser igual a x. Ou seja, A1 tem que ser igual a x. A2 mais 0, ou seja, A2 tem que ser igual a y. E A1 mais B3 tem que ser igual a z. Ora, se o meu A1 é igual a x, né, então o meu B3 vai ser igual a z menos x. Né? E o A1 é igual a x e o A2 é igual a y. Então eu consegui resolver esse sistema muito simples, né? O que mostra que qualquer vetor x, y, z em R3 pode ser escrito
como soma de dois vetores, um vetor em U e um outro vetor em V. Tá certo? Por quê? É só você tomar A1 como sendo x, A2 como sendo y e B3 como sendo z menos x. Tá certo? Muito bem, isso mostra então que o R3 ele é uma soma dos subespaços U mais o subespaço V. Certo? Bom, será que a soma é direta? Bom, lembrando que a soma vai ser direta se a intersecção de U com V é o elemento neutro. Bom, para a gente verificar isso, então eu vou pegar um vetor que está na intersecção de U e V, U com V, e vou tentar caracterizar quem é esse vetor. Né? E no final das contas eu quero verificar se ele tem que ser nulo ou não. Né? Bom, então a soma ela vai ser direta. Por quê? Porque você pega um elemento, um vetor A, da forma A1,2,3, na intersecção, lembra o que significa este vetor estar em U? O vetor estar em U significa que a primeira coordenada deste vetor tem que ser igual à terceira, ou seja, A1 é igual a 3. Mas ele está na intersecção de U com V, então além de estar em U, ele tem que estar em V. E V significa que as duas primeiras coordenadas são iguais a zero. Então, este vetor A vai pertencer à intersecção se e somente se A1 é igual a 3 e A1 é igual a 2, que é igual a 0. Né? Bem, isto mostra, evidentemente, que o meu vetor A ele tem que ser o vetor nulo. Bom, esse argumento então mostra o seguinte: qualquer vetor que está na intersecção de U com V deve ser necessariamente o vetor nulo. Logo, a intersecção é o vetor nulo. Né? Isto mostra o quê? Isto mostra que, neste caso aqui, do U com da primeira questão, né, a R3 de fato é a soma direta de U com V. Certo? Ok. Vamos agora ao segundo item da questão. Né? Ele pede para verificar que o R3 ele é a soma de U com W. Certo? E depois, no final, ele também pede para você verificar se a soma é direta ou não. Né? Bom, no primeiro caso, a gente tinha uma soma, né, de U com V. Aqui é soma de U com W. Então vamos relembrar aqui. U a gente sabe quem é. Né? Lembra, a gente trabalhou aqui nesse primeiro item. O W, quem é o W? O W, vamos voltar aqui para lembrar. O W ele é o conjunto dos vetores x, y, z, onde o meu x mais y mais z é igual a zero. Tá certo? Então ele quer verificar, ele pede para verificar que a soma, que o R3 é a soma de U com W. U, lembra que as primeiras coordenadas, perdão, a primeira e a terceira coordenada são iguais. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Mesmo esquema anterior, né? Eu quero verificar que um vetor em R3 ele pode ser escrito de forma genérica como uma soma de dois vetores. Um vetor em U e um vetor em W. Então, genericamente, eu vou pegar x, y, z, vou fixar esse vetor e vou tentar resolver esse sistema. Né? Achar um vetor em U e um vetor em W que satisfaça essa igualdade aqui, essa primeira igualdade. Mesmo esquema anterior, né? o meu vetor em U ele deve ser escrito da forma A1,2,1, porque as primeiras e as terceiras coordenadas são iguais. Isso caracteriza os vetores que estão em U. Os vetores que estão em W, a gente não tem nenhuma restrição na segunda e terceira coordenadas, porém, a minha primeira coordenada tem que ser igual a menos a segunda menos a terceira. Tá certo? Só vocês lembrarem da definição de W. Então, dado x e y, z, eu quero achar A1, A2 e B2 e B3 que realize
essa primeira igualdade aqui. Mas isso é verdade, sim, né? Repara que essa soma eu posso escrever, né, da forma A1 menos B3 menos, perdão, A1 menos B2 menos B3, isso tem que ser igual a x. A2 mais B2 tem que ser igual a y. E A1 mais B3 tem que ser igual a z. Né? Ou seja, eu tenho um sistema linear, né? Meu sistema linear é esse vetor tem que ser igual a este vetor aqui. Certo? Aí como é que a gente resolve esse vetor, esse sistema? Né? Eu vou fixar A1 com um alfa fixo. Alfa é um número real fixo. Tá certo? Para esse alfa fixo, eu posso resolver o meu sistema. Sei lá, alfa é igual a 1. Escolhe qualquer número real alfa. Fixa esse cara vai ser o A1, e de posse desse cara que você fixou, desse número real que você fixou, você resolve esse sistema aqui em cima. Né? Quando você faz isso, o que acontece? Vamos pegar aqui na nossa terceira coordenada. Né? A1 mais B3 tem que ser igual a Z. Né? Olha aqui, né? Esse vetor tem que ser igual a esse vetor aqui. É isso que a gente está resolvendo. Então, o A1 mais B3 tem que ser igual a Z. Ora, se o A1 é igual a alfa, o B3 é igual a Z menos alfa. Certo? Muito bem. O A2 mais B2... O A2 mais B2, né? O que acontece aqui? Se o B3 ele é igual a Z menos alfa, tá certo? Então eu tenho quem? Eu tenho o A1, né? E eu tenho o B3, tá certo? Aí a gente vem para a primeira coordenada aqui. Eu tenho o A1 e eu tenho o B3. Bom, se eu tenho um A1 e eu tenho um B3, né? Eu tenho o B2. E se esse número aqui é igual a x, né? Então o meu B2, né? Ele vai ser igual a 2α menos x menos z. Tá certo? Então a gente já tem que o A1 é igual a um alfa é um número real que eu fixei arbitrariamente. Resolvi que B3 é igual a z menos alfa e o B2 é igual a 2α menos x menos z. Bom, agora eu vou para a coordenada do meio aqui, né? A2 mais B2 tem que ser igual a y. Bom, mas se eu sei quem é B2, eu sei quem é o A2, né? O A2 vai ser igual a y menos 2α mais x mais z. Tá certo? Então, qual é a conclusão disso? A conclusão é que para qualquer vetor da forma x, y, z em R3, eu consigo achar, né, dois vetores, um vetor em U, outro vetor em W, de forma que esta igualdade ela é válida. Esta igualdade aqui, essas duas igualdades são válidas. Né? Ou seja, o que eu mostrei? Eu consegui mostrar, então, que o R3 ele é uma soma dos subespaços U e W. Tá certo? Muito bem, a pergunta é, a soma é direta? Bom, para verificar que a soma é direta ou não, né, a gente precisa verificar, caracterizar, né, a intersecção dos subespaços U e W. Então vamos fazer isso. Né? Neste caso aqui eu afirmo que a soma não é direta. Então vamos verificar então a minha afirmação. Né? Vou pegar um vetor A que está na intersecção. Para eu validar a minha afirmação, a gente tem que mostrar, né, que existe um vetor A que está na intersecção que não é o vetor nulo. Tá certo? Vamos ver isso. Né? Olha lá, o vetor A ele está em U intersecção W somente se o quê? Este vetor A ele tem que estar em U e ao mesmo tempo ele tem que estar em W. Bom, o vetor A está em U, lembra, né, que a primeira e a terceira coordenadas devem ser idênticas. Então, o vetor A está em U intersecção W
se e somente se A1 é igual a A3, certo? Bom, mas ao mesmo tempo ele tem que estar em W. Ora, estar em W significa que a minha primeira coordenada é igual a menos a segunda menos a terceira, certo? Bom, essa primeira linha aqui de raciocínio, depois dessa seta, diz então o quê? Diz então que A1 tem que ser igual a menos A2 menos A3, onde o A3 é igual a 1. Né? Passando esse cara para cá, eu tenho que A1 tem que ser igual a A3 e 2A1 tem que ser igual a menos A2. Tá certo? Então significa o quê? Significa que um vetor está na intersecção se e somente se, né, este vetor deve satisfazer as seguintes propriedades. A primeira coordenada é igual à terceira e 2 vezes a primeira tem que ser igual a menos a segunda. Bom, mas essa caracterização me diz que tem caras que estão na intersecção que não é o vetor nulo. Por exemplo, você pode tomar, por exemplo, o A1 igual a A3 igual a 1. Vou tomar A1 é igual a 1 e o A3 igual a 1. Ou seja, esses dois vetores aqui, esses duas coordenadas aqui são iguais e vou tomar como sendo igual a 1. Uma vez que você tomou A1 igual a A3 igual a 1, né, eu vou saber que o A2 vai ficar menos 2. Né? Esse vetor está na intersecção, porque ele satisfaz essa regra aqui. E ele não é o elemento neutro. Portanto, a intersecção não é o elemento neutro e, logo, a soma não pode ser direta. Certo? Ok. Vejamos agora o terceiro item da questão. Né? Ele pede para verificar que o R3 é soma do subespaço V e W. Lembra quem é o subespaço V? Né? O subespaço V... Quem é o subespaço V? Deixa eu me lembrar aqui. O subespaço V é as duas primeiras coordenadas são nulas. Né? Esse é o subespaço V. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Esse é o subespaço V. E o W é aquele subespaço que a gente já acabou de ver. Né? Bom, mesma coisa. Né? Vou pegar, para mostrar que a soma, o R3 é a soma de V com W, eu vou pegar um elemento, um vetor qualquer XYZ, um vetor genérico da forma XYZ em R3, e eu quero achar, e eu quero mostrar que essa igualdade vale, né, para soma de dois vetores, um vetor em V e um vetor em W. Bom, estar em V é que as minhas primeiras coordenadas são nulas, certo? Não existe restrição na terceira coordenada, vou chamar isso aqui de A3. E um vetor estar em W significa que a minha primeira coordenada é igual a menos a segunda menos a terceira. Não existe restrição entre as segundas e as terceiras coordenadas, certo? Então eu posso escrever dessa forma aqui. Um vetor genérico em W. Bom, eu posso escrever isso aqui, essa soma, né? Obviamente que é igual a essa linha aqui. Né? E a questão, na verdade, é que isso aqui é um sistema. Né? Dado x e yz, eu quero verificar se existem números B2, B3 e o A3 que realizam essa igualdade. Isso é um sistema linear, bastante simples, né? E aí você vai e resolve. Né? Então eu sei que o meu B2 é nulo, perdão, o meu B2 ele vai ser y, né? O B2 aqui tem que ser igual a y. Né? O meu B3, né? Se o meu B2 é y, o B3, né, ele tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a menos y menos x, né? Porque essa coordenada tem que ser igual a x, tá certo? Portanto, o B3 aqui é igual a menos B2 menos o x. Né? Portanto, o B3 é igual a menos y menos x. Muito bem, aí você resolve agora para o A3, né? Esse cara aqui, A3 mais B3, você sabe quem é B3, você sabe que essa coordenada tem que ser igual a z. Então, A3 tem que ser igual a z mais y mais x. Certo? Então, você resolveu esse sistema
para cada x e y genérico, você resolveu o sistema, e, portanto, o R3, de fato, ele é a soma dos subespaços V e W. Muito bem, a soma é direta, novamente, vamos verificar a intersecção. Nesse caso, a soma será direta. Olha só, eu vou pegar, novamente, igual aos outros itens, né? Vou pegar um vetor genérico, A, está na intersecção, significa o quê? Significa que o A1 é igual a 2, que é igual a 0, né? Porque ele tem que estar em V, e ele tem que estar em W. W é que o A1 é igual a menos o A2 menos o A3. Ora, mas se o A1 é igual a 2, igual a 0, né? O A3 também tem que ser 0, né? Logo, a intersecção é o elemento neutro. Certo? Então, neste caso, a soma será direta. E aí a gente resolveu o exercício aqui do Caglioli. Certo? Ok. Passamos agora para um outro exercício. É o exercício 7, página 39 do livro do Andrade. Eu peguei o meu espaço vetorial como sendo o espaço das funções, todas as funções de R para R. Aqui tem um erro de digitação, pessoal. Aqui não é ponto, é vírgula, né? Ou ponto e vírgula, se você desejar. Então, eu peguei R como sendo o conjunto de todas as funções reais. E a gente viu em aulas passadas que esse aqui é um espaço vetorial munido das operações naturais de soma de funções e multiplicação de números reais, escalares, né, por funções, tá certo? Então a gente equipou esse cara com essas operações naturais. E o exercício pede para mostrar que esse espaço vetorial V ele é a soma direta de W1 com W2, onde W1 ele é o conjunto das funções pares. Isso caracteriza, né, f de x igual a f de menos x para todo x real. Isso caracteriza o que a gente chama de funções pares, né? E o W2 é o que a gente chama de funções ímpares, né? O que é uma função ímpar? F de menos x é igual a menos f de x. Tá certo? Muito bem. Ele pede para mostrar que o V ele é a soma direta de W1. Soma direta de W1 com o W2, certo? Muito bem. Então, a filosofia é igual à do exercício anterior, né? Vamos verificar primeiro que V ele é uma soma de W1 com W2 e depois a gente se preocupa em saber se a soma é direta ou não. Bom, então o que a gente tem que fazer? Na mesma filosofia do exemplo do exercício passado. Eu vou pegar um vetor genérico em V e vou querer mostrar inicialmente que esse vetor genérico em V ele é uma soma de vetores em W e em W1 e em W2. Certo? Então eu vou pegar f, uma função real, qualquer, que vou chamar de f, né? Vou fixar a variável t, e eu afirmo que eu posso escrever essa f como sendo soma de duas funções. Uma função h que está em W1 e uma função g que está em W2. A função h eu vou escrever dessa forma aqui. Então, ht para mim vai ser f de t mais f de menos t sobre 2. Tá certo? E a função g vai ser essa função aqui. F de t menos f de menos t sobre 2. Certo? E eu afirmo que h está em W1 e o g está em W2. Ou, em outras palavras, h é uma função par e g é uma função ímpar. Muito bem. Antes de a gente verificar isso, perceba que eu sempre posso escrever qualquer função f dessa forma, né? Repare que f de menos t sobre 2 está sendo compensada
por menos f de menos t sobre 2. Tá certo? Então esses caras aqui se anulam. E como eu tenho 1 sobre 2, isso faz com que f de t sobre 2 mais f de t sobre 2 fique igual a f de t. Tá certo? O que mostra que essa igualdade aqui ela é válida para todo t. Né? Ok, agora eu afirmo que a função h está em W1 e a função g está em W2. Bom, para verificar isso, é a gente verificar que h é uma função w e g é uma função ímpar. Certo? Vamos começar com h. Bom, quem é h de menos t? H de menos t é quem? Usa a definição do meu h. H de menos t é igual a f de menos t mais f de menos menos t. Mas f de menos menos t é igual a f de t. Divido tudo isso por 2. Ora, esse cara aqui é precisamente igual a h de t. Não é isso? Logo, a minha função h é uma função par. Isto é, h está em W1. E a minha função g? Bom, a função g eu quero mostrar que é uma função ímpar. Então, vamos começar avaliando a g no ponto menos t. Bom, a g no ponto menos t, pela nossa definição aqui em cima, né, g no ponto menos t vai ficar quem? É igual a f de menos t menos f de menos menos t. F de menos menos t é igual a f de t. Tem esse sinal aqui, menos f de t, né, sobre 2. Bom, mas esse cara aqui, quem é? Esse cara aqui é precisamente igual a menos g de t. Lembra aqui a definição do g de t. Certo? Portanto, essa função g está em W2. Certo? Muito bem. Então a gente mostrou então que a função f ela pode ser escrita, né, como uma soma de funções h e g, onde h está em W1 e minha g está em W2. Certo? Então, de fato, o meu espaço V ele é soma dos subespaços W1 com W2. A pergunta agora é, será que essa soma é direta? Né? Será que essa soma é direta? Bom, para verificar que a soma é direta, lembra que eu preciso caracterizar que é a intersecção de W1 com W2. Se a intersecção for um vetor nulo, então a soma será direta. Caso contrário, é só soma de subespaços, não é uma soma direta. Bom, então a gente vai caracterizar os elementos que estão na intersecção. Então o vetor f está na intersecção somente se f é par, f de t igual a f de menos t, para todo t, e ao mesmo tempo é uma função ímpar, ou seja, f de menos t tem que ser igual a menos f de t, para todo t número real. Ora, mas quando é que isso acontece? Bom, isso acontece só se a f for nula, né? Por quê? Porque a f de t igual a f de menos t, que é igual a menos f de t, para todo t, número real, isso implica, né, que eu passo esse cara para cá, isso implica que 2f de t tem que ser igual a zero para todo t, número real. Ora, 2 não é nulo. Se isso equivale para todo t, então f tem que ser uma função nula, constante nula. Tá certo? Ou seja, se um vetor f está na intersecção, esse vetor f tem que ser o vetor nulo. Certo? O que mostra que a intersecção de W1 com W2 tem que ser o vetor nulo. Logo, a soma é direta. V é de fato a soma direta de W1 com W2. Ok, pessoal. Então essa foi duas questões da lista que a gente resolveu aqui para vocês. Então essa semana então, a gente já terminou o assunto de subespaços vetoriais. Certo? Na semana que vem, a gente vai começar um assunto novo, um tópico novo, no caso, que é o tópico de combinações lineares. Eu lembro a vocês, para vocês fazerem a lista de exercícios que já está no Moodle. Eu prometo a vocês que semana que vem vou
acho que vou tentar fazer uma reunião online no Microsoft Teams. Eu tive problema no Microsoft Teams da UNB e essa semana, mas semana que vem eu vou tentar consertar esse problema para fazer, enfim, para eu conversar com vocês se vocês têm alguma dúvida, tirar dúvidas sobre essa lista ou sobre o assunto da disciplina, tá certo? Qualquer dúvida em relação à disciplina. Ok, pessoal, um abração.